bem-vindo a Capit, mais um podcast aqui nosso, hoje com o Alisson Vinícius Moraes, conhecido lá na rede social como Moraes Invest. Ele é um terapeuta emocional, também life coach e analista de comportamentos. Ele vai falar aqui pra gente, eu fiquei muito curioso com o Instagram dele, o que ele faz lá o dia inteiro, aquelas perguntas que surgem lá no Instagram, a gente vai entender um pouquinho mais sobre você. Eu fiquei muito curioso. No seu encarte aqui, ó, a gente vê um monte de coisas: superação de término de relacionamentos, resolução de pendências afetivas, fortalecimento emocional, empoderamento de amor próprio, recomeço de vida amorosa. Então, tá mais ligado à vida amorosa mesmo, né? Sim, sim. O Alisson, ele é um psicólogo, né? Ou estudante de psicologia lá da UFBA e já fez algumas coisas. Bom, Alisson, se apresente, me fala um pouquinho mais de você. E ao longo do nosso papo aqui, a gente vai entendendo um pouquinho mais o que é que você faz e como é que você chega àquelas perguntas e respostas lá que eu vi no Instagram. Tá certo. Meu nome é Alisson Moraes. No momento, eu tô com um trabalho sendo desenvolvido na rede social, né, como mentor de relacionamentos, life coach, terapeuta holístico e sou estudante de psicologia da Universidade Federal da Bahia. Sim. Estou desenvolvendo esse trabalho no Instagram através de textos que eu faço, eu crio esses textos, posto e através deles as pessoas se identificam e chegam até mim, né? Me procurando com problemas emocionais, problemas de relacionamento e a partir disso eu vou ajudando elas. Mas a ideia de criar o Instagram foi por... Na questão da escrita, né? Eu sou poeta, né? Desde os 15 anos de idade que eu escrevo. Nossa. Então, assim, a minha ideia inicial foi criar esse Instagram para poder divulgar a minha arte, né? Para poder fazer minhas poesias e divulgar, né? Para as pessoas saberem o que eu fazia. Sim. Então, assim... Começou a dar certo. Começou a dar certo, sim. As pessoas se identificando com as histórias que eu crio, né? Que eu criava. E a partir daí a gente foi crescendo aos poucos, né? Isso tem quanto tempo? Desde 2018 que eu tenho... que eu faço isso no Instagram. Né? Mas a pandemia foi bom, né? Todo mundo em casa, né? Ficava em casa. Os relacionamentos... Como você tá dando errado, o que é que eu faço? O Gustavo não me separou, eu também me separo. Os relacionamentos foram assim... Porque assim, duas pessoas, quando elas estão com rotinas diferentes, cada um no seu trabalho, cada um fazendo uma coisa, é aquilo, só se encontra em momentos esporádicos. Sei. Quando estão dentro entre quatro paredes, é ali que os conflitos começam a surgir, Sei. aparecer, se intensificar. Então, assim, muitas pessoas passando por problemas e não sabendo dialogar. Como chegar à fase do diálogo. Como melhorar a relação a dois, né, dentro das quatro paredes. Então, aí me procuravam. E, assim, muito começou porque o que acontecia? Eu postava um texto relacionado ao casal, ao momento do término, aquela sofrência, né? Eu sou o escritor da sofrência. Sei. Né? Você que escreve a música de Pablo, não? Ainda não. Ainda não. Mas a gente também tem esse trabalho também com música. Eu também tenho essas composições. Então, assim, aí eu escrevia sobre essa sofrência, as pessoas se identificavam, chegavam até mim pedindo conselho pelo direct e-mail, né, do Instagram. Aí pediam conselhos, contavam o que estava acontecendo, e aí eu começava a aconselhar. Normal, natural, coisa natural. De amigo ali. Eu sempre gostei de conversar, de dialogar, de trocar experiência. Então eu começava a aconselhar as pessoas. Não, faça isso desse jeito, tal, opte por essas saídas, tente. Mas esse aconselhamento é com base no que você já viveu ou na sua experiência como psicólogo? Sim, eu já passei por 5 a 6 relacionamentos na minha vida. Sei. Eu falo 5 a 6 porque teve um que eu, assim, não sei lá. Então a gente sempre fica né, meio... Mas, assim, esses relacionamentos me trouxeram uma experiência. Sei. E fizeram você refletir, fazer frases. Exatamente. Pensar sobre o assunto. Também. Baseado no meu sofrimento, eu comecei a transcrever isso, né, pro papel. Então, assim... Muitas pessoas também passaram pelo que eu passei. Muitas pessoas também sofreram como eu sofri. Sim. Então, o meu ideal hoje também passa por ser agente de transformação da vida das pessoas. Sim. Eu quero transformar a vida das pessoas, melhorar o jeito que as pessoas enxergam o amor. Sim. Que hoje a gente enxerga o amor como um amor romântico. O amor dos livros de romance. Sim. O amor dos filmes. Família Margarina. Exato. Né? O amor dos livros de romance, dos filmes de romance, onde tem a mocinha que encontra o príncipe. E esse príncipe tira ela daquele sofrimento, daquela vida amargurada e leva ela para viver uma nova história, né?
Assim, não só com relação à alma feminina, porque eu sou muito voltado para a alma feminina, porque o meu eu lírico, como escritor, é feminino. Certo. Assim como o Chico Buarque. Tá, legal. Como um exemplo, né? Não, Entendi. claro que são, né? São níveis totalmente diferentes. Sim. Então, assim, nível, claro, dele muito maior que o meu. Agora, assim, aí vem essa coisa como é que eu posso dizer, assim, de ensinar as pessoas a nova forma de ver o amor. Não como o amor romântico, mas como o amor concentrado em nós mesmos, o amor próprio. Mas essa apologia à sofrência, né? Vindo das músicas, aí diversos cantores famosos, o próprio Arrocha, né? Faz isso, o que Pablo faz, o que a Marília Mendonça fez muito enquanto viva. Você acha que isso não fez as pessoas focarem nessa questão, sofrer normal? Sim, também, porque existe uma romantização do sofrimento, né? Também, a palavra é essa, romantização. As pessoas acham, assim, bonito sofrer, acham normal sofrer. Assim, pô, eu tô sofrendo, mas, né, vamos vivendo de sofrimento e deixando pra lá, empurrando com a barriga. Inclusive, assim, tem muita gente que vive relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, abusivos, e empurram com a barriga esse sofrimento porque a sociedade está romantizando o sofrimento. Achando que esse sofrimento faz parte, é normal e que... O homem vai tomar cachaça, a mulher vai pra casa e vai conversar com você no Instagram pra ver como é que resolve isso. Né? É isso, mais ou menos? Às vezes sim. O seu lírico homem, ainda você não tá entendendo muito ainda, né? O homem é mais... Não, assim, eu atendo homens também, eu tenho um trabalho assim também com o público masculino. Sei. Assim, são, claro que os números do público feminino são muito maiores do que eu atendo muito mais o público feminino do que o público masculino. Mas assim, claro que a minha abrangência, eu não tenho distinção de gênero, sabe? Eu abranjo todos, mas claro que pelo meu eu lírico ser feminino, como eu já te falei, então eu tenho mais facilidade de lidar com as mulheres. De entender a alma feminina, é uma coisa que me fascina. Eu tenho muita facilidade de lidar com as mulheres. Eu tenho uma curiosidade de me aprofundar na alma feminina, sabe? Para conhecer, além de ajudar, conhecer, lidar, ouvir. Você já conseguiu falar com mais de 1.500 pessoas, fez isso que você falou? Sim, normalmente eu tenho visitantes diários assim no meu perfil, 1.500, mas assim, já alcancei mais de 2 milhões de pessoas, né? Legal. Até agora. Mas você não conseguiu falar com todas elas? Você alcançou? Não. Alcançar, assim, a questão do alcance mesmo, engajamento, alcance da rede social. E aí, essas pessoas que te procuram são pessoas que já estão no meio do problema, estão no início do problema, ou já estão em desespero? Assim, algumas pessoas me procuram para poder superar o ex, algumas pessoas me procuram para poder reconquistar o ex, algumas pessoas me procuram para poder se fortalecer emocionalmente, porque eu também tenho esse trabalho de fortalecimento emocional, né, onde a pessoa ela enfrenta os seus anseios, as suas faltas, os seus problemas emocionais, e a gente faz um trabalho de reestruturação da vida emocional da pessoa, onde ela vai ver o que ela precisa melhorar, o que ela precisa aprender, o que ela precisa fortalecer para não sofrer novamente e não se permitir estar e se sujeitar a ciladas emocionais. Esse aprendizado ele já não deveria ter sido formado com a idade, com o que ela já ouviu da mãe, ouviu das tias, viu de exemplos, ou a pessoa se joga de qualquer jeito e depois vai tentando resolver? Cara, você pode até me chamar de louco, mas eu acho assim, eu acho que a nossa formação básica, do ensino básico, falando assim bem trivialmente, na escola, a gente deveria aprender duas coisas que eu acho assim muito importantes para a vida que a gente não aprende, que é a educação financeira, que a gente não aprende nada de educação financeira, e a educação emocional. Por que educação emocional? Porque a gente está vendo que a sociedade mundial aí está enfrentando a depressão pra caramba. Muita gente depressiva, muita gente passando por problemas, né, assim, psicológicos, né, de profusão. Então, assim, se a gente tivesse uma educação emocional, educação psicológica no ensino básico, será que a gente teria esse número exorbitante de pessoas passando por problemas? A escola que eu estudei ensinou um pouco da teoria, né? Mas não ensina exatamente não aprofunda. Como é que a gente passa por isso, né? Sim, eu acho isso um problema. Imagino. Inclusive, sei lá, trazendo para um outro assunto, aprender a dirigir é fácil. O problema é que você encontra um problema lá no trânsito e como é que resolve aquele problema, né? Sim. E a gente não sabe lidar com isso. Então, você está entendendo que as pessoas não têm essa preparação, se envolvem com outra pessoa e terminam vivendo conflitos e não sabem resolver. É porque, outra coisa também que é importante é o seguinte. Uma coisa que eu acho assim, é importante de frisar é que a gente só
se relaciona com aquilo que a gente atrai. A gente só permite na nossa vida aquilo que a gente atrai. Se a gente está vivendo uma vida bagunçada, incerta, onde a gente não tem certeza do que a gente quer, a gente atrai incerteza. É muito difícil você ver pessoas bem resolvidas se relacionando com pessoas mal resolvidas. Por quê? Porque pessoas bem resolvidas, elas acham aquilo ali desgastante. Perfeito. Um relacionamento... Ela já está com o emocional um pouco maior. Exato. Já Mais está bem equilibrada, estruturado. já sabe, talvez errou já e já equilibrou. Exato. E aí não aceita mais entrar num relacionamento daquele, né? Sim, então assim, para você ver, essas pessoas bem estruturadas, normalmente elas não se veem naquele tipo de relacionamento bagunçado. Então o ideal é a gente atrair aquilo que a gente vive. Para a gente atrair relacionamentos bons, relacionamentos frutíferos, vamos viver relacionamentos bons e relacionamentos frutíferos. Sei. É isso que eu procuro engendrar na mente das pessoas, ensinar as pessoas, se fortalecer. Mas essa escolha, ela não pode ser matemática, né? Ela acontece mais pela emoção mesmo, né? Você vai para um barzinho, você vai para um lugar e se relaciona com essa pessoa e termina se apaixonando, talvez. Mas aí é que tá. Ó, aí é que entra a carência. Porque assim, a gente vive numa sociedade de pessoas carentes. Certo. As faltas que a gente tem, familiares, profissionais, as frustrações, aí você pensa assim, pô, mas a carência pode ser resultado de uma frustração profissional, frustração familiar. Sim, a gente tem a mania, nós inconscientemente, de descontar as frustrações que a gente tem dentro de casa, profissionais, em outras coisas. Mudar a chave aí transforma em carência. E a carência, fazendo assim uma metáfora interessante sobre a carência é parecida com a fome. É tipo assim, quando você está com muita fome, você come qualquer coisa. Se você está morrendo de fome, você vê aqui um biscoito, você vai comer aquele biscoito. Agora, se você não tiver com muita fome, se estiver saciado, você não vai comer qualquer coisa. Sim. Você vai escolher aquilo que você vai comer. Então, a carência é parecida com a fome. Com a fome, aquela fome exaustiva, aquela fome enorme. Você não consegue controlar mesmo. Exato. Então, por que a gente não pode deixar que a carência tome conta? Porque se a gente estiver carente, a gente vai se jogar em relacionamentos lixo. Em pessoas tóxicas, pessoas mal resolvidas. Sim. E a gente acaba se dando mal. mal. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente vai para tentar se relacionar com alguém, né? Para uma festa, para um encontro de amigos, enfim, e só se bate com pessoas que estão com problemas emocionais. Sim. E você termina se entregando. Não, pô, não consegui ninguém, já passei 6 meses sozinho, vai ser essa aqui. Aí você se bate com a pessoa e a pessoa termina não tendo esse mesmo encontro emocional, né? Reciprocidade. Reciprocidade, o nome é esse. E aí você sugere que a pessoa, com mais equilíbrio, ela vai escolher mesmo até ficar sozinha durante um bom tempo? Não. Eu recomendo que a pessoa desfrute, que ela deguste. Sim. Por exemplo, você está numa festa, você é equilibrado emocionalmente, você encontrou uma pessoa que você percebe ali naquela pessoa algo que te interessa. Sim. Por exemplo, fisicamente, ou alguma coisa conversa, assim. Um conteúdo, qualquer outra coisa. Eu recomendo que a pessoa que você deguste, que você conheça, que até a página 2. Isso não significa que você vai se envolver emocionalmente com a pessoa. Que você vai se apaixonar e vai se perder naquela pessoa, não. Que você vai degustar, que você vai experimentar. Veja bem, eu não estou querendo dizer que você vai usar a pessoa. Nossa, você vai transar com a pessoa e descartar. Depois não serve mais. Não é isso. Você vai se permitir e proporcionar àquela pessoa um momento, sabe, um momento especial com você. Porque você é uma pessoa especial. Você é capaz de proporcionar coisas boas. É isso que... É aí que está o segredo. Não precisa se jogar. E com calma, mas degustar. A palavra é desfrutar. Desfrute. Sabe? E nesse caso, você está tratando de mulheres, né? Ou pelo menos o público, o foco é mulheres. Que devem ser abordadas por qualquer tipo de homem, né? Sim. E aí é fazer uma seleção realmente. É isso? Bom, você falou aqui em processo de libertação emocional. Quais são as maiores dificuldades de você se libertar emocionalmente? Por exemplo, tem pessoas que elas estão presas a labirintos emocionais dentro de relacionamentos ou companhias, até mesmo dentro da família. A gente sabe que existem relações tóxicas dentro do vínculo familiar, né? Às vezes pai, mãe, a sociedade romantiza que vínculo de filho com mãe, de filho com pai, familiar tem que ser uma coisa
nossa, tem que ser maravilhoso, aquela coisa da obediência acima de tudo, da submissão acima de tudo, e às vezes não é assim que acontece. Quando a gente sai dessa romantização, a gente consegue perceber a realidade. Então, assim, pessoas presas a vínculos tóxicos são pessoas que necessitam de libertação. Então, o primeiro passo para você sair dessa libertação é você entender que você está preso, aceitar que você está na posição de submissão e usar de ferramentas. Que ferramentas são essas? A questão da autoestima fortalecida, a questão do autoconhecimento, autoconfiança, autocontrole. Isso é alto. Sim, alto de dentro. Sim. Então, assim, ter essa compreensão de dentro para tirar de dentro da gente uma potencialização do nosso amor próprio. Sim. Da nossa capacidade de entender o mundo e e absorver coisas boas, fazendo uma transformação, saindo da submissão para se impor, a imposição, né? Se impor como uma pessoa que sabe do que merece, do que precisa, do que te faz bem, não mais se permitindo estar preso a vínculos e labirintos que só subtrai. Mas a pessoa que existe, veio da família, que já está tendo como exemplos, e vai para uma sociedade, talvez num colégio, ou uma amizade que ela tenha, que as pessoas estão acostumadas, né? A não ter o autocontrole, seja de qualquer jeito. Essa pessoa começa a ter esses autocontroles, né? Ela vai começar a ser chata, começar a ser diferente pra caramba, e agora onde é que eu tô? Que mundo é esse? A palavra não é chata, é seletiva. Seletivo. Se você ser seletivo, é você só permitir entrar na sua vida quem tem algo a contribuir. E você não deixar na sua vida pessoas que, além de não contribuírem nada, te prejudicam. Então, se você ser seletivo, é você ser emocionalmente inteligente. Inteligência emocional é o que te faz saber escolher e saber o que você deixa e o que você precisa excluir. Excluir mesmo, sem pena. Se não te agrega em nada, exclua. Se não te faz bem, por que você manter? Por que a gente manter coisas? Por exemplo, você tem um computador, você tem lá alguns aplicativos instalados no computador. Vamos supor, você instala um jogo, um FIFA, deixa lá instalado. Começa a pesar a memória. Você sabe que aquilo ali custa alguns gigas para seu computador. Então, no funcionamento dele, aquilo pode deixar ele um pouco lento. Para que você vai deixar ali um aplicativo no celular? Para que você vai deixar ali aquele aplicativo? Cara, joga fora. Aí fica mais fácil, mas você está no meio de um ambiente de faculdade ou em um ambiente de trabalho. Eu já estou falando de relação de maneira geral, né? Você se bate com pessoas que são tóxicas ou estão totalmente descontroladas de forma emocional. E você quer evitar isso, né? Obviamente. Não sei se é tão fácil assim, né? É o que parece. A gente observa o que a gente já viveu, né? E a gente, não, peraí, já passei por isso que você falou, né? E como é que eu me saio disso, né? Ou eu me isolo realmente, ou eu me afasto? Qual é o seu pensamento sobre isso? Se manter equilibrado a ponto que o externo não te abale. Você ouvir aquelas situações, você não vai furar sua orelha, você não vai furar seu olho para você tapar nada, enfim. E nem se fazer de doido para sair daquele ambiente. Mas você pode não permitir que aquilo ali se destruture. Sabe que aquela pessoa é tóxica, mas você não tem como evitar. Então, assim, você se mantém ali por questão de necessidade, e aí que vem. Às vezes a necessidade precisa estar acima dessa questão de ser seletivo. Isso que eu queria dizer. A necessidade tem que estar acima. Porque você tem que levar o pão para sua casa, né? Você tem que sustentar sua família. Então, assim, se manter equilibramente estável. Sem deixar que as coisas te abalem. Pensando sempre que nada é capaz de te abalar. Você vai chegar onde você quer. O seu processo está caminhando como deveria caminhar. Você não vai ficar ali a sua vida toda. Você vai pular para uma coisa melhor, de acordo com o seu merecimento, a sua capacidade. Né? Então é isso. Equilíbrio, estabilidade, autoconhecimento, autocontrole, autoeficácia. Existe uma regra para a idade? A pessoa começa a ter esse equilíbrio emocional a partir de uma certa idade? Ou começa a entender? Eu conheço um amigo que ele é trader. Ele tem 16 anos. Ele tem uma capacidade cognitiva excepcional. Ele tem... Quando eu tinha 16 anos, eu era um retardado. Retardado mental. Naquela época era isso mesmo. Sim. Então, assim, quando eu ouço minhas histórias do passado, eu fico com vergonha de mim.
Ele com 16 anos, ele tem tudo aquilo que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria. Então, assim, ele tem inteligência emocional, um equilíbrio, ele tem um relacionamento com 16 anos, ele tem um relacionamento estável. E conheço pessoas com 55, 57 anos que me procuram. Sim. Né? Acima até da minha prospecção, porque minha prospecção de clientes é até 45 anos. Sim. Eu vou até eles. Agora, quando vem até mim, é qualquer idade, né? Claro. Sim. Sim. Então, assim, pessoas com 55, 57 que não têm esse equilíbrio emocional. Sabe? Então, essa coisa de idade é totalmente irrelevante. É irrelevante. Mas não tem aquela história de que o homem fica mais maduro com a partir de 18, a mulher já começa mais cedo com 15? Não eu vejo falar muito disso. As mulheres, elas amadurecem mais rápido do que os homens. Isso. Mas isso também faz parte dessa romantização que a sociedade faz do papel da mulher e do papel do homem. Porque assim, a gente sabe que o papel da mulher na sociedade, nessa coisa da romantização e da hierarquização exacerbada de coisas sem sentido, que diz que a mulher ela precisa evoluir mais cedo porque ela vai ser mãe de família, ela vai cuidar da casa, ela vai lavar os pratos, ela vai passar pano. Ela tem que ser emancipar. Então ela tem a obrigação de fazer isso muito cedo. Sim. Porque o pai e a mãe impõem isso a ela. O homem não. O homem pode transar com quem quiser, pode sair para onde quiser. Sim. Mas é porque nós fomos criados assim. Tanto eu e você também. Sim, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que isso é uma coisa. Tinha uns cabos de vassoura lá em casa, mas era mais pra varrer. Mas a gente sabe que não existe uma certa. Ainda tabu, existe isso, né? Esse tabuzinho. Então, assim, você pode encontrar pessoas que já ficaram maduras de forma emocional muito mais cedo, como pessoas que envelheceram sem nenhum tipo de maturidade. Sim, eu acho a idade totalmente irrelevante. E essa falta de maturidade até uma certa idade avançada foi porque ele nunca procurou? É o que você notou? A questão, assim, é como eu te falei, a gente atrai aquilo que a gente é. Se você cresce num ambiente onde você é totalmente alienado sobre as coisas que você tem que fazer ou que você não tem que fazer e você não procura abrir a sua mente para novas situações, você cresce daquela forma. Então, assim, você cresce se envolvendo com pessoas com a mesma mentalidade que a sua, alienada, atrofiada, e relações tóxicas, e relações no trabalho, de amizade, tal. Ou seja, é exatamente o que você falou. Não procurou, não se abriu, né? Só colocou na cabeça a abobrinha do que foi falado no passado. Veja só o que acontece. Ao invés de ser introspectivo ou se auto-entender, né? Ele foi no modo automático. Conhecimento, ele foi do jeito que deu. Sim. E aí começa a se bananar todo, né? Exato. Você já encontrou uma dificuldade muito grande em tentar ajudar alguma pessoa, algum desses 1.000 clientes, 1.500 que você já teve aí? A dificuldade, ela acontece quando você tenta ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada, que ela acha que ela quer ser ajudada, mas ela não quer. Por exemplo, é muito difícil quando você está no processo de reconquista. Por exemplo, vem uma pessoa me procurando para reconquistar o ex. Eu quero reconquistar meu ex, eu amo, tal. Esse é o maior tema? Esse é o maior? É o mais procurado? A reconquista? A reconquista, sim. A reconquista é mais... Sempre né? Aí a pessoa vem, quero reconquistar meu ex. Beleza, a gente vai fazer um estudo da situação, né? Do que aconteceu, por que terminou, quais foram as causas e tal, o que aconteceu. E a gente se depara com a situação onde a gente chega num ponto final. Como é a situação de ponto final? É quando a outra pessoa fecha todas as possibilidades para uma possível reconquista. O que significa? A pessoa diz, não quero mais, não sinto mais nada por você, não existe mais possibilidade entre nós, eu tenho um trauma muito grande de você, quero te evitar. Sim. Quando chega a esse ponto, assim, não tem por que a gente insistir. Sim. Isso é você estar invadindo um limite que não é saudável. Mas você descobre isso com a outra pessoa interagindo ou com as respostas que ela vai dando? Não, a gente descobre isso a partir das atitudes, das táticas e atitudes que eu ensino às pessoas para chegar à reconquista. Porque a reconquista é um processo que é demorado, né? A gente primeiro precisa fazer uma análise da situação, do relacionamento, o que foi que aconteceu, como aconteceu, se existe possibilidades, tudo que a outra pessoa falou, reagiu, tudo a gente faz essa análise. É uma análise comportamental, análise emocional do relacionamento. Pronto. Depois de fazer essa análise, a gente começa a colocar a pessoa que quer a reconquista em contato com o que é o seu objetivo, né? A pessoa que quer reconquistar. E aí, a partir disso, a gente vai vendo as reações. Também fazendo um dossiê de tudo o que aconteceu. Como é esse dossiê?
conversas, prints, áudios, ligações, tudo. Sim. Eu faço uma leitura de tudo. Então, assim, é um estudo completo da situação. Então, a pessoa pode abrir a vida para você, né? Para mostrar. Por exemplo, você tem uma ex. Vamos supor, você tem uma ex daqui de 5 anos atrás. Você terminou com ela por besteira. Você nem sabe se ela ainda gosta de você. Mas você fala, pô, que 5 anos, a pessoa nem deve lembrar de mim. Às vezes lembra. Às vezes ainda tem um sentimento oculto ali. Sim. Aí você amanhece, aí pensa assim, poxa, e Laura? Poxa, minha ex, Laura. Com vontade de reconquistar ela. Pô, acordei com vontade de reconquistar ela. E será que ainda tem chance? Aí você faz uma ligação pra Laura. E aí tal, a gente teve um relacionamento muito bonito, sensações maravilhosas. Aí ela fala, quem sabe a gente possa recomeçar. Aí você, aí me procura. Poxa, Alisson, eu quero reconquistar a Laura, eu senti que existe um sentimento e tal. Aí a gente começa a agir. Vamos prospectar, vamos tentar, vamos arriscar, vamos elaborar um processo onde a gente tenha êxito nessa situação. Vamos alcançar a Laura, vamos mexer com o coração dela, com as lembranças, com os gatilhos, com as memórias. E aí sem desistir, né? Sem desistir. E aí a gente consegue. Assim, o nível de acerto hoje, assim, é porque a gente sempre faz uma porcentagem das coisas, um cálculo. Tem sido entre 70% e 80%. Aí você fala assim, quantas pessoas... Hoje já são quase 500 pessoas, 500 reconquistas, sendo que eu comecei há 1 ano e pouco. Eu ainda não sou, sabe, assim, nossa, gabaritado nisso, mas estou caminhando. Sim. Então, assim, é uma taxa de conversão, na verdade não é taxa de conversão o nome, mas, assim, boa, sabe? Uma taxa de sucesso. Exatamente, de sucesso, boa. Mas... Você ainda não faz como aquele filme de Will Smith, não, né? Hit, né? Que chama Hit, Conselheiro Amoroso. Isso. Do cara querer o impossível e o impossível? O impossível é só Deus. Mas você não faz o trabalho de hit, da pessoa querer conquistar alguém diferente e você ensinar assim, ela como é que faz. De qualquer forma, assim, eu quero conquistar fulano ali, que eu nem beijei ainda, nem tive nada com ela. Não. Aí é uma coisa mais direcionada para... Sinceramente, não. Sei. Agora você estava explicando que você aconselha, que você vai dando os caminhos. Não era melhor a pessoa fazer uma simpatia e ver se resolvia? Cara, fazer... eu vou falar uma coisa pra você. Eu já recebi, assim, tudo quanto é credo e... Já vi pessoas que fizeram magia negra, fizeram amarração, pessoas que... sei lá, que procuraram a palavra de Deus só para tentar uma reconquista, mas assim, eu vou dizer uma coisa a você, eu não acredito em nada disso aí. Eu acredito que existe uma força superior acima da gente, né? Nós, que é Deus. Sim. Né? Deus em sua infinita bondade, e assim, é um poder acima de todos os poderes. Sim. Então, assim, acredito muito em Deus. Sim. Tudo que eu faço é direcionado a Deus, pedindo direcionamento, pedindo capacitação. Perfeito. Que ele me capacite para poder ajudar as pessoas e chegar até as pessoas da melhor forma possível, sabe? Então, assim, a minha fé sempre está sendo alimentada de alguma maneira. Perfeito. Então, não existe simpatia. Simpatia, amarração, magia negra, isso aí eu nunca vi dar certo. É sério. Não, sério. Você não existe técnica, né? Não tem por que dar certo. Não, fiz uma amarração, botei a cueca. Não, uma história que chegou até mim foi assim. Uma moça, ela era casada com um bombeiro, ele era bombeiro militar. E aí o que aconteceu? Esse rapaz deixou ela para ficar com uma garota de programa. Para assumir uma garota de programa. Então, assim, a garota de programa, acompanhante, né? Para ficar uma coisa mais menos tóxica. Aí o que aconteceu? Ela procurou um pai de santo para fazer uma amarração, sendo que eu não tenho preconceito nenhum com nenhuma religião. Sei, perfeito. Aí esse pai de santo orientou ela a pegar uma cueca, e assim, de preferência, uma cueca freada, que eu nem sabia o que era isso. Cueca freada. Aí... Mas o que é cueca freada? É aquela que o cara deu um pular, né? O cara se emocionou naquele momento e acabou soltando. Aí ela levou essa cueca para o cara fazer lá o serviço. Sim. Ele disse que era preferível que fosse assim, porque teria lá algo, como é que ele falou, meu Deus? Algo vindo dele não. Alguma coisa natural do corpo dele. Ok, algo kármico, algo do corpo. Não, eu tô falando orgânico, exatamente, orgânico, uma coisa orgânica do corpo dele. Sim. A freada.
Ele já conhece algumas coisas. Já conhece, já deve ter feito. Já conhece. Já deve ter feito um trabalho desse tipo, assim. Eu já sei. Quando fala assim, eu já sei já. Depois a gente conversa, depois você fala comigo aí pra gente resolver essa situação aí com o Suaís aí. Sim, então. Pegou a cueca do cara. Aí pegou, aí fez lá o serviço e acabou que não deu em nada. Gastou um rio de dinheiro, inclusive, a maioria das pessoas que me procuram sempre fala isso. Gastei rios de dinheiro com curso, com palestra, com não sei o quê, e não dei nada. Manual da Reconquista, manual disso, manual daquilo. Eu falo assim, cara, o meu trabalho não é assim. Não é com simpatia, não é com feitiço, não é com manual de nada, não é com, sabe, com coisas mirabolantes. A gente faz o simples, o possível de se fazer, sem ficar tateando o impossível. Sim. Você vai entrando na história, de uma forma, entender o que aconteceu. Exatamente. A melhor forma de você conquistar uma coisa é você fazer um planejamento de acordo com o que você pode, com o que você sabe, com o que as outras pessoas já fizeram e conseguiram êxito em alguma situação. Sim. Você reúne tudo ali, faz uma análise e vai. Atitude. Né? E progredindo aos poucos. Comportamento mesmo. É uma taxa de conversão muito alta, poxa. Pra que ficar tentando fazer uma coisa que você sabe que não vai dar em nada? Sim. Ficar procurando magia de coisa, não. Sim, aí o cara perdeu a cueca dele, só isso então. Ele perdeu a cueca, ela deu a cueca e o cara ficou com a cueca lá e ninguém resolveu nada. Tá, mas você tentou depois fazer da forma certa e a coisa... A coisa andou, só que assim, aí é que tá. Muitas vezes no processo da reconquista, a gente acha que só existe a possibilidade de reconquistar. Mas também existe uma reconquista que vai além da reconquista do outro. Que é a redescoberta do amor. Dentro da gente. Entendi. Então, assim, algumas pessoas, no desespero de reconquistar o outro, se perdem de si mesmas. Então, quando a gente chega numa fase onde eu percebo que não existe possibilidade, o meu trabalho aí vai além. Sim. Que é a reconquista da pessoa, da sua autoestima. Eu acredito que casos como esse, a pessoa deve ficar com a autoestima lá embaixo. Né? Exato, a frustração. Uma prima, uma amiga, né? Algo... que frustrou bastante. Que bate de frente com a autoestima da pessoa. Sim. Frustra a pessoa, sabe? Então, assim, a gente trabalha para reaver essa autoestima, né? Transformar a realidade da pessoa. Isso, assim, é recondicionar, na verdade, né? Recondicionar. Isso é maravilhoso, é uma coisa, assim, excepcional. Seja bom. Você ensina também a fazer um mapa emocional. Isso é maravilhoso. Você responde as pendências emotivas que a pessoa tem lá e a pessoa entende um pouquinho mais sobre ela. O mapa emocional, ele faz parte... Não vai fazer comigo, não. O mapa emocional, ele faz parte da terapia emocional. A terapia emocional é a segunda parte da mentoria. Quando a pessoa faz a mentoria, depois que ela faz a mentoria, eu sempre, de acordo com a necessidade da pessoa, recomendo ela fazer a terapia emocional. O que é a terapia emocional? É uma coisa mais intensiva, onde a gente toca nas faltas, nas pendências emocionais das pessoas. Aí dentro da terapia, eu esboço um mapa emocional. Como é que funciona esse mapa emocional? Ele tem tópicos relacionados às faltas da pessoa. Por exemplo, impulsos emocionais, traumas que a pessoa viveu no passado, frustrações, tudo isso aí, pendências, todas essas coisas. O término, o trauma do término, os gatilhos que fazem com que a pessoa fique mal. Aí eu faço esse mapa com esses tópicos de tudo que a pessoa precisa melhorar, precisa aprender e precisa levar para a vida como atitude, como coisas do comportamento para melhorar a realidade dela. Aí a partir desse mapa, a gente vai batendo em tópico por tópico. A gente normalmente faz isso uma vez por semana, 2 vezes por semana. E a pessoa tem uma mudança de vida. Sabe? Através daquilo ali eu vou acompanhando, claro, né? Perguntando como é que tá, fez assim, teve alguma dificuldade, né? O meu trabalho é sempre muito humano. Eu gosto de estar sempre ali lidando com as pessoas. Porque você sabe que a maioria dos coaches, das pessoas que trabalham com isso, é tudo automatizado. Né? Você só lida com a pessoa mesmo, com o profissional, depois de muitas etapas. Depois até de você pagar que você vai falar com o cara ou com a moça. Comigo não, a pessoa tá falando comigo ali desde o início. Desde o primeiro contato é comigo. Eu não ainda automatizei as coisas. Né? E nem pretendo fazer. Só se chegar assim a um nível que eu não consiga dar conta. Porque aí é desumano, né? Sim. Mas assim, é sempre comigo. O contato é sempre comigo. Então é uma coisa muito humana. Isso acolhe as pessoas. É uma forma de acolher, de abraçar. A pessoa tá sendo ouvida. Tá sendo abraçada de alguma maneira.
Isso conquista muito. Mas esse mapa emocional, a pessoa descobre as falhas dela. As faltas. As pendências. Sim. Os problemas E emocionais. você consegue encaixar uma solução ali na hora? Destrincho tudo ali. Por exemplo, eu tô passando por um processo muito difícil de frustração porque me abandonaram. Pronto, eu vou procurar saber de onde é que vem essa coisa do abandono, se existe algum trauma com relação ao abandono. Aí onde é que pode ter esse abandono? Nas relações familiares, as relações primárias. Sim. De casa. Se for pensar assim, meu Deus, relações primárias, o que isso tem a ver com relacionamento? Mas tem. Na verdade, a gente vem com trauma lá do tempo da carochinha. E aí essa frustração, esse abandono acentua esse trauma. Aí eu vou tratar do trauma, ensinando a pessoa o que é que ela vai fazer. Oxigenar a vida, oxigenar o dia a dia, fazer coisas diferentes, amizades diferentes, trabalhos diferentes, aprender coisas novas. E eu sempre ali aconselhando, sempre ali acompanhando. Essa transformação é uma coisa que me deixa assim maravilhado. Cada vez mais, quando eu acordo assim, que as pessoas me procuram ou me dão feedback positivo, que assim, inclusive, eu tenho até lá no meu Instagram um destaque que eu coloco assim, mentoria, que é só de feedback positivo da mentoria. Todos os meus clientes que falam que dão feedback positivo, eu printo logo. Sim. Deu feedback positivo, eu toco o print e posto. Porque é isso que engrandece meu trabalho. Sabe? Quando eu vejo que as pessoas elas estão sendo transformadas, estão com a vida, dando um up na vida emocional. Isso é maravilhoso, cara. Mas já teve caso que você não conseguiu resolver. Simples assim. Assim, de alguma forma a gente consegue resolver. Sim. Assim, eu nunca me dou por vencido. Por exemplo, mas eu não consegui reconquistar meu ex. Mas eu não consegui superar meu ex. Caso de superação mesmo, não teve um assim até hoje que diga assim, não, eu fiz mentoria com Alisson e não consegui superar meu ex. Até agora, isso nunca aconteceu. Sim. Assim, nunca aconteceu. E também eu não vou deixar que aconteça. Porque o meu acompanhamento é justamente para não permitir recaída. Eu quero ajudar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas da melhor forma que eu possa. Dando tudo de mim e da melhor forma que eu puder, né? Oferecendo o meu ombro amigo, o meu abraço e o meu aconselhamento. Bora entrar em outros problemas. Vamos lá. A pessoa está na relação, ainda não se separou, está ali lidando com a relação, mas a relação é agressiva, ou a relação não tem mais respeito, ou já perdeu aquele amor, ou já não tem mais sexo. Como é que funciona esses pensamentos? Quando esfria? Esfria, ou tá dando errado mesmo, não tá brigando muito. Acontece isso. É aí que a gente parte procurarem por causa disso. É aí que a gente parte para a questão do diálogo. Tentar chegar a um consenso, né? O que é que você quer? Por exemplo, meu amor, vamos aqui sentar, vamos conversar, certo? Vamos tomar um cafezinho aqui, nós dois, vamos ver para que lugar que a gente está indo. Mas o TikTok não mostra isso, não. TikTok vai pra porra! TikTok é extremo, né? TikTok é quando o caso tá... já tá pegando fogo. O negócio ali já é meio que irreversível. Sim, no seu caso, sentar, tomar um cafezinho. Vamos sentar, tomar um cafezinho. Conversar, bater um papo. Isso. Vamos conversar, vamos dialogar, né? Sim. Porque quando um não quer, dois não brigam. Mas quando dois querem, a gente pode ajeitar a situação. Então, assim, sempre o diálogo é uma chave importante para um relacionamento. O diálogo são as linguagens do amor, é a questão da convivência, da boa convivência, de tirar o orgulho da frente para colocar o entendimento no lugar, né? Substituir essa coisa. Então, assim, vamos dialogar, vamos procurar saber o que é que você quer. Você ainda tem o objetivo de construir um futuro comigo? Você está feliz nessa relação? O que é que está faltando para você? Mas às vezes o homem não fala, né? Mas assim... Dizem que o homem é o último a sair da relação, né? O cara vai ficando ali, vai sustentando. Empurrando com a barriga, né? Porque normalmente quando isso acontece, sempre tem outra, né? Sempre tem uma terceira pessoa. Pode pensar o interesse, não sei. Mas normalmente sempre tem. Então, assim, vamos dialogar. Né? Se não for do seu interesse, a gente muda de rota. Sim. Mas sempre o diálogo. Eu sempre tento direcionar os relacionamentos para o diálogo. Porque esse diálogo deve dar algum resultado e aí você vai medindo esse resultado. Inclusive, assim, eu tenho um exemplo de um acompanhamento que eu fiz que, assim, é maravilhoso. É uma moça que ela tinha um relacionamento onde o marido dela estava envolvido com um amante. Ele assumiu o amante, ele estava morando com o amante. Já tinha deixado claro. Sim, e ela estava desesperada.
para reaver esse relacionamento e ela não via a possibilidade de acontecer. Então, o que é que a gente fez? A gente buscou esse diálogo entre eles para ver se não existia algum sentimento da outra parte. E a partir daí, a gente foi começando a usar comportamentos onde ela se colocava como priorizando sempre a família, né? Conscientizando ele de que ela queria que ele voltasse pela família, por um futuro entre eles. As crianças precisavam do apoio do pai dentro de casa, não em outro espaço, ele lá e os meninos aqui. Então, assim, a gente foi conscientizando ele aos poucos, ele foi deixando a amante e voltou para a esposa dele. Hoje eles estão felizes. Inclusive, ela terminou o acompanhamento comigo agora, essa semana. Ele estava com a amante por causa de um refúgio. Sim, talvez. porque eles brigavam muito. Ele e a esposa brigavam muito dentro de casa. Estavam, assim, sempre em pé de briga, sem se entender. Ele resolveu e aí ele resolveu... uma outra forma de amar. Exatamente. Aí foi morar com a amante. Hoje eles estão felizes, vivendo bem, né? Estão nesse seio familiar, saudável. E assim, foi um acompanhamento muito, muito demorado. A gente passou assim foram meses de acompanhamento. Foi uma luta árdua. Talvez tenha sido o meu trabalho mais difícil de todos. Porque o cara tava com amante. Ele assumiu a amante, ele morava com amante. Sim. Então você vê como é. Você diz assim, que absurdo, como é que você vai conseguir fazer isso? Às vezes até eu ficava assustado, né? Quando eu conversava com ela, pô, será que a gente vai conseguir? Pô, mas é muito difícil, ele tá com ela, não deve mais me amar e tal. Veja só onde a gente chegou. Né? Mas as conversas que essas pessoas têm que fazer, é mais por telefone ou o WhatsApp resolve? Depende. Por exemplo, ele tá lá morando com ela. Alguma coisa que a gente fez, eu vou dar um exemplo. O cara tá lá morando com a amante. Aí ela falava assim, pô, como é que eu vou chegar até ele? Sim. Sendo que ela tinha um vínculo familiar com a família dele muito forte e a família não gostava da amante. Justamente por saber da situação, né? Então a gente usou desse vínculo familiar para chegar até ele. Sim. Né? As irmãs dele falavam com ele, a gente mandava recado inicialmente, depois ela começou a fazer ligação, depois ela começou a procurar ele pessoalmente. Sim. E sempre que ela falava com ele diretamente, a gente, com atitudes de assim conscientizar ele de que ela não queria que ele voltasse para ter discussão ou para brigar ou para falar do passado ou para, sabe, jogar cadeira nele, agredir ele, não. Era para conscientizar a respeito da família, porque a família é uma coisa sagrada. Na visão, ainda mais que eles são religiosos, a família é uma coisa inabalável. Né? Vale a pena lutar pela família. Por que você vai deixar de lutar pela sua família? Sua família é o seu bem maior. Sabe? Então essa conscientização é muito poderosa. A gente conseguiu reaver. Um relacionamento maravilhoso. Hoje eles estão vivendo muito bem, né? E com perspectiva de futuro. Mas esse não sei se é trauma, mas essa angústia de saber que essa pessoa se entregou para outra ou teve outra, é fácil de resolver? Porque para o homem é um pouco mais difícil, confesso. Sim. Para a mulher não sei se é tão fácil. É aí que tá. Quando você decide dar uma segunda chance para uma pessoa que te traiu, que te desrespeitou de alguma maneira, você tem uma escolha a fazer. Ou você vai tentar conviver com aquele trauma da traição e você vai superar ele aos poucos com o tempo, ou você não vai conseguir conviver com ele e vai ficar no inferno rebatendo e discutindo e trazendo à tona. Então, assim, ela escolheu dar uma segunda chance, escolheu superar o trauma. Sim. E eu ajudei ela nesse processo. Ela apagasse aquilo ali. E eu ajudei ela realmente nesse processo de fortalecer a mente a ponto de não permitir que o passado e que as lembranças ruins afetassem o relacionamento agora, entendeu? Entendi. Bacana. Me dá casos aí que foram bem difíceis, assim, tipo... meu marido já tá me batendo há muito tempo, mas eu amo ele. Ou então, a mãe dele não quer que eu fique mais com ele. Ou então, o filho que a gente teve foi um filho ao acaso, não era para ser. A gente virou uma família, mas não tá sendo mais. Eu atendi recentemente o caso de um rapaz que ele é acompanhante. Esse rapaz é acompanhante. E ele se envolveu com uma moça, uma cliente dele, que era casada. Essa moça era casada e ele é acompanhante. E aí o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela, eles tiveram um filho, né? Engravidaram e tudo, e tiveram esse filho e tal. Então eles estavam vivendo escondidos da sociedade, né? Porque ninguém podia saber. E pra gente transformar esse relacionamento era muito difícil, porque tinha a questão da família, né? A família dele apoiava ele com a ex e não aceitava o trabalho dele da forma que as coisas aconteceram. Então, assim, a gente conscientizou a família dele
Teve até uma situação em que eu fiz um atendimento com ele, a mãe dele, a moça e outras pessoas da família. Tudo isso numa tela do Zoom. Caramba! Pois é. Então imagina, pois é. Aí você me pergunta, cara, como foi que você conseguiu fazer isso? Com tantas pessoas ao mesmo tempo, cada uma com uma visão diferente. Como é que você conseguiu? Sim. O diálogo, a compreensão, o entendimento. Era a vida de uma criança que estava em jogo. Não era a vida dos mesquinhos que estava em jogo. Sim. Era a vida de uma criança. Alguém que não merecia aquela realidade, sabe? De desavença. Então, nós precisávamos plantar uma semente, preparar o terreno para que aquela existência ela possa vir ao mundo da melhor forma possível. Sabe? E assim, eu consegui fazer isso. É isso que me faz, assim, querer cada vez mais trabalhar com isso, de mentoria, de acompanhar as pessoas, de ajudar na vida emocional, porque eu consigo alcançar esse tipo de resultado. Isso me faz, assim, sentir maravilhado, sabe? Surpreso. Sabe? Surpreso, cada vez mais surpreso, cada vez mais grato. Melhor, né? Deus tem sido, assim, maravilhoso nesse trabalho comigo, assim, maravilhoso, me apresentando, assim, pessoas incríveis, né? Incríveis. Cada um com seu jeito, cada um com sua forma de lidar. Algumas muito desacreditadas, outras mais com um pouco mais de fé. Mas a gente sempre vai procurando direcionar. Você me perguntou de casos. Um outro caso bem extremo, né? Outro caso assim bem extremo é de uma pessoa que ela... Um caso bem extremo foi a questão de um divórcio que estava acontecendo, certo? Essa pessoa que me procurou, ela é profissional da ramo de fisioterapia. Então, eles, assim, os dois eram do ramo de fisioterapia. E, assim, eles brigavam muito no trabalho e em casa. Então, assim, estava insustentável. Tinha uma empresa juntos. Conviviam juntos ali. Exato. Então, assim, isso desgastou muito o relacionamento. Eles estavam no processo assim, sustentável, eles estavam com o divórcio, já providenciou o divórcio, eles já estavam já prontos para... A família já aceitava a separação. São 3 filhas, 3 meninas que estavam envolvidas na situação. Então, assim, era muito difícil de reverter, né? Porque o quadro era um quadro de total, sabe assim, desavença. Não se entendiam de forma nenhuma. A ponto de a família aceitar, a família nem lutava mais por eles. Tentaram, mas chegaram ao limite. Então, assim... O que aconteceu? A gente fez uma terapia de casal, a gente reuniu eles dois em um momento, mas inicialmente era só a esposa, né, que tinha esse interesse. Ele já estava também com o amante, não é sempre amante, né? Sempre amante no meio. Acontece. Sempre amante pelo meio. Então, assim, ele já estava vivendo uma vida promíscua, né? Já estava nas baladas, nos bares, né? E assim, o que é que a gente nessa conscientização também familiar, a gente foi procurando reaver esse relacionamento aos poucos, até que a gente conseguiu reconstruir o casamento, evitar o divórcio e reconstruir os laços de um casamento tranquilo, pacífico, sabe? Assim, fora os casos assim, de pessoas que, assim, que querem superar relacionamentos assim muito tóxicos, de agressões verbais, agressões físicas. Isso tem jeito? Assim, eu já peguei um caso de uma pessoa que ela era agredida fisicamente praticamente todos os dias, ela não tinha coragem de denunciar. Hoje o cara tá na cadeia. Entendi. Quer dizer assim, tem coragem das mesmas pessoas a fazer isso. Eu me sinto até um delegado de polícia. Sim. Um promotor, não sei. Sim. Então, assim, é a conscientização para que ela, sabe, tomasse uma decisão, tomasse uma atitude para ela sair desse vínculo tóxico, sabe? Sim. Mas às vezes a pessoa tem uma dependência financeira, não só emocional, né? Sim, dependência financeira. Isso aí também é complicado, cara, porque é aquela necessidade acima de tudo, né? Necessidade, a gente tem a necessidade. Sim. Como é que a gente vai sair daquele vínculo? Então, assim, eu também encorajo mulheres a procurarem formas de evoluírem financeiramente, academicamente, transformando a realidade. Pode ser até que ela não consiga sair hoje, nesse momento. Ela acabou de me procurar. Olha, tô num relacionamento tóxico, abusivo, ele me agride, mas eu não sei o que fazer. Beleza, você não consegue sair hoje por causa do vínculo financeiro, né? Sim. Mas a gente vai trabalhar para que daqui a 15 dias, daqui a um mês, você saia. Sim. Você saia e não volte nunca mais. Não só para ele, mas para nenhum outro relacionamento abusivo, tóxico. E aí a gente trabalha nisso aí. Você consegue medir se um casamento vai indo bem? Porque a pessoa te procura quando não tá embananada. Não, eu consigo. Mas a pessoa te procura estável também? Ou... Pra manter. Alisson, eu queria
perceber se o meu casamento vai bem? Já me procuraram assim. Porque, assim, às vezes a gente acha que as pessoas só procuram no limbo. No limbo, Mas às vezes também procura para manter, né? Sim. A gente está passando por algumas discussões, alguma coisa assim, a gente vai, reúne o diálogo, coloca o diálogo em ação e a gente faz um caminho assim mais tranquilo. Sim. E você consegue medir pelo nível de diálogo que é entre eles, ou pelo nível de respeito, pelo nível de sexo? Pelos comportamentos do dia a dia, pela disponibilidade, até pelas conversas que eles têm através da análise comportamental e análise do interesse, do que é falado, do que não é falado, se falta diálogo, se não falta, se falta entendimento, se não falta, se as linguagens do amor estão sendo atendidas, né? Se o perfil comportamental de ambos estão se completando da maneira que deve ser, né? Completados. A partir daí a gente vai fazendo. Né? O sexo realmente mede a relação? Cara, o sexo faz parte da intimidade do casal, né? Sim. Então, assim, se o sexo está enfraquecido na intimidade do casal, fica difícil. Fica difícil a gente alcançar coisas mais, assim, positivas, porque falta intimidade. Um casal que ele não conversa na cama, conversa na química, que as coisas estão enfraquecidas e frias por muito tempo, isso enfraquece também a questão da intimidade e a questão do entendimento. Porque o entendimento ele não é só fora da cama ou fora de casa. O entendimento é um complemento de todas as coisas. Então não adianta você estar bem de um lado e estar ruim do outro. O Titanic, qualquer navio, se ele estiver afundando no fundo e aqui normal, vai afundar de qualquer jeito. Sim. Né? Então assim, tem que ter existe uma regra? Não. Não, regra não. Existe. A pessoa mora junto e todos os trabalhos voltam para casa e tem que fazer sexo toda semana. Não, isso não é assim. Ninguém é máquina, nem robô. Sei. Segundo o Cristiano Ronaldo, é todo dia, né? Sim. Mas aí é realmente o robozão. O Cristiano Ronaldo é o robozão. Então, Sim. assim, eu não duvido. Né? mas assim. Deve ter alguns suplementos. Só um suplemento, alguma coisa a mais. Aqui, mais. Mas assim, cara, não existe regra. Você tem que transar todo dia, não. Às vezes tem casal que só se encontra no final de semana. Você tem tempo para transar no final de semana. O importante é transar. E o importante é fazer sexo. Você fazendo sexo, gozando, tendo aquela coisa maravilhosa. Pra também como é que vai ir na relação. Assim, o importante é fazer. Com qualidade. Tá. Existe pra quem tá ouvindo aqui agora, gente, existe uma cartilha a ser seguida de um relacionamento, além de encontrar uma pessoa que você mede, que já tem um nível emocional parecido com o seu, mas existe uma cartilha? Não, vamos se encontrar devagarzinho, vamos ver, né, dessa forma, não vamos fazer sexo logo no início. Essa é uma pergunta interessante, porque as mulheres falam muito isso assim, né? Transar no primeiro encontro, né? Já no primeiro encontro, você acha que isso é certo? Conheço a família, não conheço, né? Eu acho o seguinte: vou pro cinema, não vou. Dependendo da situação, dependendo da química que rola ali, do entendimento, da segurança que a pessoa tem, faça. Por exemplo, a mulher saiu ali com o cara. Percebeu que ele tá passando segurança, que ele tá entendendo ela, que ele tá procurando deixar ela confortável. Por que não degustar? Por que não desfrutar? Sim. Vamos desfrutar com consciência, sabe? Sem ser de qualquer jeito. Não tá tendo segurança, o cara não tá ali de um jeito que tá passando credibilidade, não vá. Sim. Mas se existe uma possibilidade de uma segurança, de estar fazendo bem, de estar sendo a coisa fluindo, né, naturalmente, por que não? Vamos degustar. Eu sempre, assim, eu encorajo as pessoas a desfrutarem de momentos. Momentos podem ser inesquecíveis. Sim. Então, por que a gente vai se acovardar, abraçar a covardia e fugir de uma coisa que pode ser inesquecível? Vamos em busca com responsabilidade. Tudo com responsabilidade, entendimento e análise da situação. Sim. Não é para você ficar que nem um idiota lá do lado da pessoa. Poxa, será que ele tá me passando segurança? Pô, mas ele botou a mão aqui. Pô, tá sendo muito... Não é assim. Mas assim, com inteligência, devagarzinho, as coisas vão acontecendo ali. Você vai notando se a pessoa tá se importando em te fazer bem na sua situação. Se a pessoa tá se importando, se a pessoa tá fazendo com que você se sinta... Era assim, solto, né? Solto, tranquilo, tal. Dá uma chance para ver o que acontece. Mas existe alguma fórmula realmente da pessoa se dar bem com a outra?
essa questão do sexo que estava explicando aí agora, que pode ser no primeiro momento ou não, mas não vai se abrir logo de cara, não vai sair logo para qualquer lugar com ela, ou isso não existe, essa fórmula? Esse entendimento de que eu não posso me abrir tanto logo no início, e tem que ir devagarzinho para ficar mais gostoso, para dar certo, né? Sim, assim, quando a gente faz as coisas paulatinamente, com calma, respirando, antes de tomar as decisões, sem dar espaço aos impulsos, porque todos os impulsos emocionais que você imaginar são tóxicos. Então, assim, se você vai muito rápido, você se prejudica, porque você não degusta. Existe uma parábola que fala sobre o elefante, sobre o jumento e a tartaruga. Estavam participando de uma corrida, o jumento e a tartaruga, e aí eles partiram, né? O jumento, andando rapidamente, correndo, chegou primeiro. O pessoal que estava na plateia disse assim, nossa, o jumento, cara, não sei o que e tal, fodão. E a tartaruga lentamente. Aí quem estava organizando a situação disse assim, o vencedor da prova não foi o jumento, apesar dele ter chegado primeiro, foi a tartaruga. Aí você pergunta, poxa, mas a tartaruga... o ideal da prova não era você chegar primeiro, era você reparar o ambiente. Sim. E quando chegou no final, a tartaruga sabia de tudo o que acontecia ao redor. Sim. Ela deu todos os detalhes da situação lá. Sim. Enquanto o jumento não sabia de nada. Porque o jumento, ele tava com aquela proteção dos lados, ele só olhava para frente. Sim. Então o jumento não viu nada. Ele na velocidade, sabe? Então isso também faz parte da nossa... eu trago muito isso para a questão da vida emocional. Porque quando você faz as coisas com muita velocidade, apressado, sem pensar em nada, sempre dá merda. Então assim, vamos fazer as coisas devagar, com calma, respirar fundo, analisar o processo, o que é que pode dar certo naquilo ali, o que é que pode dar errado. Quais são os comportamentos da pessoa que eu saí aqui da primeira vez? Os comportamentos dele que eu gostei. E quais são os comportamentos que ele teve, os padrões comportamentais que essa pessoa teve que eu não gosto. Uma pessoa que repete padrões comportamentais de um ex seu que te machucou muito, que te magoou muito, que fez muita cagada na sua vida, essa pessoa que repete padrões comportamentais não pode continuar. Então, se você sai com alguém na primeira vez que uma pessoa que fuma muito e você odeia fumar, odeia o tabaco ali, né? Ou uma pessoa que bebe muito. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma mentoranda, eu não sei se falar é mentoranda ou mentorada, mas acho que é mentoranda, né? Mentoranda. Ela me disse assim: eu trouxe um rapaz para minha casa, né? A gente estava se conhecendo, e aí ele começou a beber muito, e isso me fez lembrar do meu ex. O meu ex era alcoólico, alcoólatra, perdão. Então assim, o que acontece? Eu falei com ela, você precisa tirar esse cara da sua vida. Mas ele é legal, mas eu falei assim, olha, ele tá repetindo um padrão comportamental de alguém que já te fez mal. Dito e feito, ela continuou com ele, continuou. Quando chegou um pouco mais avançado, esse alcoolismo dele começou a causar reações agressivas. E ela foi agredida. Sim. Isso não significa que todo mundo que beber, que aparecer na vida dela que beber, vai ser igual ao ex. Mas um padrão comportamental repetido é um sinal de algo pior que pode vir no futuro. Então, assim, é bom a gente começar a observar. Teve um padrão, observa. Teve 2, já começa a pensar na possibilidade de cortar. Teve 3, corta. Sempre falo isso. Sabe? Outra coisa. O banquete só vem quando a gente para de aceitar migalhas. O que é o banquete? O banquete é a realização. A realização emocional. Então, também isso faz parte desse banquete. Para a gente parar de ter pessoas tóxicas e pessoas abusivas e pessoas ruins. Eu sempre estou falando a palavra tóxica, né? Mas é porque é para enfatizar. Pessoas tóxicas são pessoas ruins pra gente. São pessoas que não podem, né? Então, assim, para você cortar esse tipo de existência na sua vida e receber o banquete da realização emocional, do equilíbrio mental, do equilíbrio psicológico, a gente precisa parar de dar voz às migalhas. Alguém que joga uma migalha de carinho, você se emociona. Mas me deu carinho, maravilhoso, tal, ele é o príncipe. Uma pessoa que deu uma migalha de amor. Eu nunca recebi amor desse jeito na minha vida, sem romantizar as coisas. Sem ficar hiperbolizando. A hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é quando você torna uma coisa pequena, uma coisa
maior do mundo. Sim. Então, assim, sem hiperbolizar as coisas, né? Deixa acontecer. Vamos preparar o nosso coração para receber o banquete das realizações e abrir mão das migalhas. Entendi. A pessoa começa a ser mais seletiva, né? Exatamente. É sempre sendo seletiva da melhor forma possível. Tá, agora eu tava te perguntando e vou continuar. A última pergunta sobre se existe uma regra. O cara mora sozinho, ou então o cara tem uma casa de praia. E já começa a namorar com alguém e quer levar pra casa dele, quer levar lá, enfim. Tem regra pra isso? Não vou logo, não vou. Mas aí a casa dele é o abatedouro dele. Então porque, aí não dá pra veja saber. bem. Isso aí. Abatedouro, o que eu quero dizer com abatedouro? Normalmente, muitas pessoas, elas confundem as coisas, né? Eu quero me relacionar com alguém que mora sozinho, né? Em uma casa, tal, por causa de comodidade. Sendo que aquela pessoa ali só tá na intenção do sexo. Chama alguém pra... Vamos assistir um Netflix. Né? Hoje em dia não é mais Netflix, é Matchflix. Tá, entendi. Matchflix. Termina no Netflix. Matchflix. E daí termina sempre nessa questão. O sexo tá uma coisa muito vulgarizada, assim, ao máximo. Já é uma coisa vulgar, mas tá muito mais. Então, assim, vamos observar as coisas e desfrutar das coisas além do sexo. Porque quando a gente fica se dando sempre pro sexo, sempre pra vulgaridade, a gente perde o nosso valor. Sim. Né? Vamos buscar coisas a mais. Nós merecemos mais. Mesmo que seja um momento só de desfrute, que seja algo mais. Não só água e sexo. Água e sexo. Quem vive de água e sexo? Verdade. Né? Vamos em busca de algo mais. Né? De momentos. Conteúdo, uma coisa diferente. Conteúdo, né? É alguém que venha e nos proporcione momentos. Além só de, sabe? Falar de um assunto bacana, trocar uma ideia boa. Isso. Que esse assunto bacana, que essa ideia boa seja uma motivação para a gente desfrutar. E não apenas manda um nude. Sei. Me mandou um nude, gostei lá da vantagem lá, vou em busca. Não é assim que acontece, que tem que acontecer. Sei. É assim que acontece, mas não é assim que tem que acontecer, entendeu? Sei. As pessoas repetem o erro? Devem repetir, né? Muito. Mas os erros, eles estão aí, sempre estarão na nossa vida, ninguém está imune ao erro. Mas o erro sempre tem que ser um aprendizado para a gente não repetir. Principalmente na vida emocional. Quando a gente repete um erro, normalmente dá uma situação ruim. No seu entendimento, esses casamentos mais antigos, como foi de minha mãe e meu pai, e a gente ouve vários casos, né? A pessoa se conheceu mais nova e foi levando a vida, e se casou e teve filhos, enfim, tudo continuou, né? A gente acha que isso é família margarina, né? Não, deu certo. Eles se juntaram quando crianças, né? Mais jovens, namoraram, fizeram isso, tiveram filhos, e aí deu. Ninguém brigava ali, não, era tudo certo. Isso era porque antigamente as coisas eram melhores, né? No sentido de relacionar-se com outra pessoa, ou porque a pessoa estava submissa ao casamento, ou porque hoje a coisa já está meio banalizada. Você meio que você está falando assim, por que é que no passado os relacionamentos eram melhores do que agora? Isso. Mas aí que tá, não eram melhores, talvez eram até piores. O que acontece é o seguinte, no passado a gente não tinha rede social, a gente não tinha psicologia de casal, a gente não tinha terapia de casal, a gente não tinha pessoas falando sobre relacionamentos difundido como hoje. Hoje o mercado de relacionamentos é um mercado que é bem próspero, né? Existe assim... Outra coisa, no passado, os estereótipos, tanto do pai de família quanto da mãe de família, eram totalmente diferentes do que é hoje. Hoje em dia não é mais como antes. Né? As relações familiares, os objetivos da mulher mudaram. Os objetivos do homem também mudaram de alguma forma. Então, assim, o que é que esse casal passava entre quatro paredes? Você lembra? Você é capaz de dizer assim... existia uma discussão em que meu pai chamou minha mãe disso, e aí ela ficou calada pela família. Existia muito isso, sabe? Minha avó, assim, ela passou por traição, ela foi traída por meu avô muitas vezes, e ela sujeitou isso em nome da família. Sim. Minha avó foi agredida por meu avô. Então é uma relação um pouco mais submissa mesmo. Exatamente, submissão, né? Calados, né? Sei. Sempre calados, por causa de uma sociedade opressora. Sei. Né? Aquela história toda do passado que a gente trouxe à tona aqui, a gente fica assim, abismado, né, de como isso acontecia. Hoje ainda existem relações assim. Então, o objetivo de pessoas como eu
que somos agentes de transformação do mundo. Eu acredito que eu sou um agente de transformação do mundo na questão dos relacionamentos, mas isso abrange muito mais coisa. Sim. Quando você mexe com o emocional das pessoas, quando você transforma a realidade das pessoas, você está transformando o mundo das pessoas. Porque aquela pessoa, ela vai pensar diferente, ela vai agir diferente. Isso vai impactar em muitas outras situações ali. Ou seja, eu transformo o meio de comunicação, o meio de trabalho das pessoas, sabe? Sim. Isso é muito importante. O meu trabalho é muito importante. O trabalho do psicólogo é muito importante. O trabalho do terapeuta é muito importante, sabe? Assim como todos os trabalhos são. Mas assim, trazendo para esse lado, né? Assim, realmente é fantástico. As pessoas hoje em dia, elas devem se bater com alguém mais jovem, seguir uma relação talvez agradável, né? E se casar com aquela pessoa, enfim, eu tenho que experimentar outras coisas da vida. O que é que você imagina que seja o mundo atual? Imagino que você tem que se relacionar com quem você sente segurança para se relacionar. Com quem você enxerga a reciprocidade para se relacionar, independente do tempo, independente de com quem seja, de como seja, se vai casar, se vai noivar. Então, assim, eu tenho exemplos de amigos meus que engravidaram muito cedo, se casaram muito cedo, foram trabalhar e esqueceram de uma vida amorosa. Então, assim, são vários exemplos. Sim, lógico. Do que deu certo e do que deu errado. Normalmente, pessoal da mesma idade que eu, do mesmo ciclo que eu, que estudaram comigo, que viveram comigo. Então, assim, eu não vejo assim uma regra, dizer assim, com tantos anos você tem que se casar. Não se case jovem, vá aproveitar o mundo. Sim. Faça aquilo que você enxerga que seja bom para você, mas que realmente seja bom. Procure analisar, né? Veja se existe reciprocidade. Se existe reciprocidade, invista. Perfeito. A reciprocidade é importante. Sem ela não dá. E com ela dá. Se com ela dá, então mergulha nela. Né? Ela é o que dá segurança. Ela é o alicerce. Ela é a ponte para o futuro. Perfeito, perfeito. Você pretende fazer um livro, né, sobre esses temas? Sim, um livro de autoajuda. Seria bacana, não tem nada parecido, aí você vai começar a escrever. Sim, é porque assim, na verdade eu tenho 16 livros esboçados. Assim, eu tenho livros sobre superação, sobre relacionamento, sobre amor, tudo de poesia. Né? Só que assim, esses livros estão na gaveta. Estão esboçados, estão prontos, mas eu ainda não lancei. Né? Ainda tô foi para editora, enfim. Estou no processo de prospecção de editora e tal, oportunidade. Mas assim, eu pretendo sim fazer um livro de autoajuda, porque eu sinto que muitas pessoas, elas encontram no mercado e-books. E-book de como você se relacionar, e-book de como... Mas não tem assim alguém dizendo assim, ó, faça isso. Haja desse jeito, que vai dar certo. Seu marido tá com amante, faça isso aqui, ó. Se aproxime dele desse jeito. Use essa tal atitude. Tá faltando isso. Até eu mesmo já tentei encontrar. Até no início, quando eu comecei nesse ramo, eu tenho um alicerce. Falei assim, eu vou procurar algo de alguém que faz sucesso e ver se eu consigo um aporte para mim. Só que eu não encontrei. Então é por isso que eu quero revolucionar, sabe? A mente de uma pessoa que entra numa situação dessa sempre tem que ser a mente da revolução. Sim. Quando a gente fica parado querendo que as coisas aconteçam, nada acontece. Né? Agente de transformação, agente de revolução. Vamos revolucionar por nós mesmos, né? Acreditando na nossa capacidade. Se a gente não acreditar na nossa capacidade, ninguém vai acreditar. Vamos engendrar na mente das pessoas a capacidade que eu tenho e que elas podem ter. Sabe? Perfeito. Assim como tem pessoas que... um exemplo bem legal aqui. Eu atendo, por exemplo, um cara que ele recebe... Não gosto de ficar falando de salário. Porque ele ganha muito e tal. Mas, o cara tem um salário foda. Tem uma vida profissional foda. Mas a vida emocional é totalmente desestruturada. Sabe? Então, assim, esse tipo de pessoa, assim... Você fica pensando assim, meu Deus... Se esse cara ele fosse equilibrado emocionalmente, ele seria uma pessoa potencialmente extraordinária. Sim. Então, assim... Extraordinário no sentido de ser bem resolvido em todos os aspectos. Em tudo, Então, assim... Esse é o meu trabalho, sabe? Tornar pessoas potencialmente extraordinárias em pessoas extraordinárias de fato. Mesmo que eu não seja uma pessoa extraordinária
em tudo. Eu busco, claro, afirmação na área profissional, na área familiar. Todos nós temos, né? Todos nós temos nossos problemas. Mas nós podemos, sim, sempre estar incentivando os outros a alcançarem coisas grandes, porque dessa forma a gente também alcança. Né? É uma forma de plantar. Sim, lógico. Essa é a sua missão, né, com as pessoas. Você quer proporcionar uma nova realidade, um novo recomeço, uma nova forma de visão, né, de ver. O meu trabalho, o que eu faço assim, hoje no Instagram, mas claro que eu pretendo alcançar outras redes sociais, pretendo alcançar outros lugares, outros países, romper fronteiras, né? É o meu objetivo. É uma missão, um sonho que está sendo realizado, que eu quero que o meu sonho alcance as pessoas. Eu tenho esse desejo que o meu sonho ele capacite as pessoas, que através da palavra de Deus, da palavra de encorajamento, do abraço, do acolhimento, que as pessoas sejam acolhidas, que as pessoas, como elas, por exemplo, elas veem os meus textos, elas leem os meus textos e sempre eu recebo esses feedbacks. Poxa, eu me enxerguei no seu texto, eu estou passando no meu relacionamento o que você falou aí. Isso mexe comigo de uma forma muito emocionante. Sim. Eu fico emocionado. Eu fico... Sim, isso mexe muito comigo e me faz querer alcançar coisas maiores. Alcançar pessoas de outros países que falem em línguas, sabe? E eu falo assim, poxa, olha onde eu cheguei. Sim, é onde eu quero estar. É onde eu desejo estar. É onde eu estarei. Perfeito. Independente do tempo que leve, eu vou estar no processo. Caminhando rápido ou devagar, mas sem saída do rumo. A última pergunta, para a gente encerrar o podcast. Os Sociopatas. E recentemente assisti um filme no Netflix, o cara tava casado com a mulher, tá tudo bonito, enfim, mas o cara tava guardando gente dentro do porão lá. Tem como identificar, tem como saber, você consegue perceber isso quando a pessoa começa a te falar sobre algum perfil desse... Sociopatas? Os caras que são loucos, né? Tá ali numa relação, tá tudo bonito, tudo certo, mas depois ele quer arrancar a mão, ele quer... Assim, até hoje eu não... se bateu com nada. Não assim, ainda não, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Se acontecer, a gente tem que tomar atitude de acordo com esse perfil psicológico, procurando ajudar, orientando um profissional que é o nível da psiquiatria, né? Porque eu quero dizer o seguinte, não se trata da pessoa, mas as pessoas que, como eu coloquei no filme do exemplo do Netflix, eles se colocam como o príncipe encantado, mas na verdade ele tem um problema psicológico muito grande. E aí a gente estava falando o tempo todo que se bata com a pessoa que você tem essa interação, que você gosta, né? Enfim. Mas a pessoa está lhe enganando, né? Porque tem gente que age dessa forma, para enganar, para ludibriar, né? Para colocar a pessoa no labirinto onde a pessoa não sai, só tem decepção. E depois mostra a verdadeira face. Para você se proteger desse tipo de pessoa, né? A melhor forma de você fazer é você optar pela calmaria no processo de conhecimento para passar para a próxima fase. Uma fase 2, entendi. Sabe? Quando você tem esse entendimento, você consegue perceber, fazer uma análise comportamental, mesmo não sendo especialista em análise comportamental. Ninguém é burro. Ninguém é totalmente burro. A gente tem um nível cognitivo onde a gente consegue perceber atitudes. Coisas. Então, assim, percebendo pequenas atitudes é onde a gente chega na análise completa. Né? Reunindo fatos e sempre procurando ajuda. Né? Porque eu sempre digo, se você é mulher e você está sendo agredida, procura ajuda. Se você é homem e você está num relacionamento onde você é agredido de alguma forma, procura ajuda. Né? Se você é uma pessoa que está presa num relacionamento lixo, procura ajuda para sair disso. Né? Se você está passando por um problema depressivo, de um problema psicológico, emocional, procura ajuda. Sempre é o melhor caminho. Você procurar ajuda, porque a gente não resolve nada sozinho nessa vida. A gente pensa que a gente pode fazer as coisas sozinhos e tal, mas a gente sempre precisa de algum alicerce. Né? A gente não constrói nada sozinho. A gente precisa de um ecossistema. A procura de um terapeuta é um pouco difícil, né? A pessoa tomar essa decisão. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Você também tem um tabu. É outra coisa também, tem um tabu. Pra que eu procurar psicóloga? As pessoas pensam que psicóloga é pra gente doida, só gente doida. Mas só quem tá doido que procura psicóloga, mas psicóloga fica falando mais do mesmo.
Pra que eu quero? Falar minha vida pros outros. É, ficar contando a minha vida, ninguém não interessa a ninguém. Sim, É curioso, fofoqueiro, chamado de fofoqueiro já. O cara é fofoqueiro, quer saber. Eu sempre abordo as pessoas perguntando: o que é que tá acontecendo? Me conta o que tá acontecendo, pra eu poder te ajudar. A pessoa, não gosta de ficar fofocando, não. Não gosta de gente fofoqueira, não. Sim. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, né? Eu vou me sentir mal com isso? Vou falar assim, pô, eu sou fofoqueiro, meu Deus, fofoqueiro. Aí pronto, acaba. Não é assim que funciona. Sei. Né? Então a pessoa tem que se abrir também, procurar um terapeuta, procurar essa ajuda, abrir o coração. Acho que o Instagram é um bom caminho, né? A pessoa vai ali de forma mais oculta, né? Assim dizendo, né? Só você e ela tá sabendo que ela tá falando. Sim. Mas assim, a gente vai galgando esse caminho aí devagarzinho, a gente vai chegando. Beleza. Moraes, eu te desejo muita sorte nessa trilha ainda aí, né? Um cara muito novo, né? 20 e poucos anos. Sim, 26. 26, muito novo. Eu acho que as pessoas precisam de sua ajuda da forma que você tá fazendo. Termine seus livros, né? 8, 9, 10, já tá? 16 livros, caramba. Se você tiver em 30, você decide. Tem as letras de música também que a gente poder vender aí, né? Massa. A gente fazendo as composições, já tem 400 já feitas. Que ótimo, não vendeu nenhuma ainda. Não, porque preciso registrar, a gente precisa do registro para depois vender, né? Porque se a gente vender sem registro, os caras vão usar lá e não vão saber de quem é. Depois eu te dou uma dica. Foi um prazer conversar com você. Fica aí a sua rede social, né? O Moraes em Versos, foi o que você criou. Esse é o Alisson Vinícius, é isso? Alisson Vinícius Moraes Vasconcelos. Por isso o nome Moraes em Versos, né? Cara, eu quero agradecer a você, gratidão a você pelo convite, a meu amigo Christian Tavares também, que tá me convidou, um cara especial, que muito tempo eu conheço. Essa é uma família maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. A vocês, ao trabalho de vocês. E que vocês possam crescer cada vez mais e alcançar lugares, assim, extraordinários. Vocês merecem. Obrigado. Quem tá seguindo a gente, dá um joinha, segue o canal e até mais um vídeo da Capt. Valeu, um abraço.